Música na máquina. O objetivo desse canal é apresentar minha coleção de discos, CDs, e comentar sobre alguns lançamentos, algumas bandas, focando ali mais o período final dos anos 70, né, até meados dos anos 90 e derivados, né. Para mim essa época é a melhor época do rock. Eu sei que muitos vão discordar, mas é um período assim que muito interessante, que muita coisa boa foi feita, né? E não tem como não gostar desse período, né? Então o que acontece? A cada vídeo desse eu vou fazer uma apresentação de um disco, né? De comentar sobre ele. Para começar, eu já apresentei para vocês aqui, tenho uma amostra, né, do que tem para passar, que seria, aqui tem o The Cure, Disintegration, tem o R.E.M. com Out of Time, né, mas o de hoje que eu vou falar é esse aqui, especificamente esse aqui, que é o Kaleidoscope, The Silks and the Benches. Esse disco foi lançado em 1980 e representou mudança no som da banda, né? Que era muito minimalista, ainda já era pós-punk antes disso, né? Mas era um som mais minimalista, quase não tinha teclado, né? Era só baixo, guitarra, bateria, né? E a gente observa nesse disco aqui uma evolução muito grande da banda. Eles ficaram mais experimentais, tentaram assim mesclar mais sintetizadores, né? E teve mudanças de formação também que acabou influenciando o canto, né? Da Silks melhorou muito, né? Saiu daquela coisa meio arrobo, né? Meio punk, né? E foi melhorando cada vez mais. Isso aqui é um clássico, né? Na verdade, o que se pode dizer sobre esse disco, assim, tentando situar na discografia da Silks and the Benches, começa com o Kaleidoscope, passa pelo Juju e termina com a Kiss in the Dream House, que são 3 discos lançados assim, mais ou menos num prazo de 2, 3 anos no máximo, né? Que eu considero o auge da banda, né? É lógico que depois, e até antes, né, teve bons lançamentos, assim, mas o bom mesmo foi esse período, né? Acho que foi um período mais criativo, depois as coisas ficaram mais esparsas, até chegar a meados dos anos 90, em que a banda ficou até meio sem graça, né? E vamos apresentar aqui, né? Esse vinil aqui eu comprei pela Amazon, né? E é uma edição importada. E tem aqui a capa aqui, aquela coisa meio psicodélica, né? Já lembrando as capas do The Cure na época, né? Uma coisa meio assim, meio complicada, né? E aí você tem o encarte, né? Aquela banda bem gótica mesmo, né? Apesar que o som não é, assim, se você for olhar, o som não é gótico, né? Tem as letras em forma de espiral, né? Para você ficar lendo e rodando, né? Hoje não precisa mais, né? E o vinil vem com uma criação gráfica, né? Bem interessante. Lembra aquelas fontes, né, de letras de filme de terror, né? Assim, cada vez mais se achando que vem um disco super gótico aí, mas não é bem assim não, tá? A banda, as faixas mais conhecidas são Happy House, né, que abre o disco, né, a primeira aqui do lado A, e Christine, né, que foram as músicas que eu acho que mais foram tocadas na época e até hoje, né? São lembradas, acho que mais por causa desse disco, é lembrado mais por causa dessas duas músicas. São músicas muito boas. São músicas muito boas. Happy House aquela letra irônica, né? A Casa Feliz, né? Você já viu, né? Aquela coisa que depois o R.E.M. ia retomar com Shiny Happy People, né? Que não é bem assim, né? Aquela casa feliz nunca é tão feliz assim, né? E aquela crítica, né?
Christine, né, que virou, se alguém souber me fala aí, mas virou uma banda brasileira, fez uma versão, né, Menina Morango, por aí vai. E eu não consegui localizar que banda foi essa, entendeu? A gente sabe que, por exemplo, Pato Fu fez versão de Silks and the Benches, mas não foi essa música, né? Vou deixando a coisa mais conhecida de lado. Tem músicas aqui que são muito boas, né? Trophy, que seria a terceira do lado A, ela é uma música que já chama atenção pelos vocais, né? Aí você vê a mudança nos vocais, a evolução dos vocais da Silks, né? E a gente sabe que hoje em dia tem muita cantora aí imitando a alternativa, né? Imitando ela, né? A começar lá no início dos anos 2000 com bandas como Yeah, Yeah, Yes, né? E por aí afora. Na voz dela mesmo, você já vê os ecos da Patti Smith também, né? Ela também foi influenciada, né? Inclusive, tem uma história aí, que naquele livro do YouTube, né? 40 músicas, né? Que ele mesmo fala que no início ele tentava cantar emulando a Silks, né? Até ele encontrar a própria voz, né? O curioso é que o primeiro disco do YouTube Boy, ele realmente lembra algumas coisas ali dos primeiros discos da Silks. É meio assim, Joy Division e Silks and the Benches, né? Mas numa pegada mais pop, né? Mais rock de arena, né? E voltando ao disco, né? Também recomendo Desert Kisses. Aí sim, aí entra no gótico mesmo, né? Aquela coisa de Joy Division, sabe? Que acho que é a música mais gótica do disco, inclusive, né? E Hybrids, que aqui tem aquele baixão, né? Aquele baixo lúgubre, né? Aquela coisa meio catatônica, né? Que é muito interessante e muito característico do post-punk, né? Paradise Place, que seria a penúltima música, o negócio começa a animar um pouco, né? Tem o Red Light, né? Que usa efeitos de câmera fotográfica analógica, né? Quer dizer, acabou soando uma música meio datada hoje em dia, né? Era uma coisa que era meio moda na época, mas algumas músicas têm esse efeito, né? Mas hoje acaba que fica meio datado, né? E aí, para fechar, tem Skin, né? Em que a coisa já fica mais superlativa, né? Eles já levam, fazem uma coisa mais circense, uma coisa mais... E aí o negócio fica mais assim, poderoso, vamos dizer assim, né? Os vocais são mais inflamados, já pronunciando o que viria no álbum a seguir, que é o Juju, né? Em que tudo lá é para cima, assim, no que é possível, né? Dentro do possível, né? Já que é uma banda conhecida por sua melancolia, né? Mas é mais assim, tudo mais super produzido, a bateria é muito mais alta, né? Não essa bateria contida que tem aqui, mas que foi incrivelmente gravada, né? Parece que a pessoa está tocando do seu lado, né? E fica aí a dica. Esse aqui eu só tenho vinil, eu não tenho CD. E ainda, quem quiser ampliar, né? Conhecer mais, no streaming, né? Você tem versões alternativas, né? O curioso é que tem a versão lá de Happy House, que ela é mais cheia, né? Que inclusive ficou melhor que o original. Isso acontece, né? Então, é ligar o som e colocar a música na máquina. Até!